E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Efraim Moreira, eu sou pesquisador de segurança da informação e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o método HTTP. Antes da gente falar sobre os métodos HTTP, primeiro a gente precisa entender o que é o HTTP em si, não é? Então o protocolo HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto, é o protocolo ali responsável por permitir que a gente, dentro de um contexto web, dentro de um ambiente web, a gente consiga fazer requisições, solicitações e também transferência de dados. O HTTP ele é representado ali pela porta 80 e também pela porta alternativa 8080. A gente também tem o HTTPS, que é representado pela porta 443, e a diferença entre o HTTP e o HTTPS é justamente esse S aí do Security. Se um site ele tem um HTTPS, não quer dizer que a aplicação em si é segura, pessoal. Significa que dentro daquele contexto ela possui uma criptografia ali quando vai se passar dados. Ou seja, digamos que você tem uma rede interna ali e você vai acessar os seus dados, tem um invasor ali, certo? Interceptando as conexões que tem ali naquela rede. Você vai colocar os seus dados e quando ele for tentar snifar, ele não vai conseguir o conteúdo porque, como tem HTTPS, vai estar criptografada as informações. Dito isso, vamos falar sobre os métodos HTTP. Atualmente nós temos 9 métodos HTTP, sendo que alguns deles, caso sejam habilitados ali em um ambiente web, ele vai e pode comprometer diretamente a segurança ali da aplicação. O primeiro método que a gente pode estar falando é o método GET. É o método aí mais conhecido, talvez, porque quando a gente entra, logo que a gente entra em um site, a gente geralmente solicita ali o método GET, que é o método responsável ali pela solicitação, certo? Então você entra em um site, método GET. Você está dentro daquela aplicação ali, clica em algum link, método GET. Então é o método ali responsável pela solicitação. Temos o método POST, que é o método ali responsável pela transferência de dados. Então toda vez que a gente tem um formulário, por exemplo, tela de cadastro, tela de login principalmente, quando a gente vai enviar o formulário ali para o servidor, a gente vai estar usando aí o método POST. Temos também o método PUT, que é o método ali de envio de arquivos. Isso significa que se uma aplicação ela tem ali o método PUT habilitado, a gente consegue enviar arquivos ao servidor. E isso é muito perigoso, pessoal, porque imagine que você tem uma aplicação ali web que permite o método PUT. A gente pode estar, por exemplo, fazendo um teste de upload shell, colocando um arquivo malicioso, um comando malicioso, para ter acesso aos servidores dos sistemas, muitas vezes inclusive pegando ali uma shell reversa, muitas vezes a gente conseguindo fazer uma backdoor e tendo acesso ali diretamente aos arquivos do servidor. Então não é seguro deixar o método PUT habilitado. Outro método que a gente pode estar falando aí, que é muito importante, é perigosíssimo deixar ele habilitado, é o método delete ou delete, no português, que é justamente o que a própria palavra diz, que é deletar arquivos do servidor. Então imagine que uma aplicação ela tem ali o método delete habilitado e a gente tem ciência do arquivo, de algum arquivo que tem ali no servidor guardado, e a gente usa esse método aí para estar deletando arquivos do servidor. Então é um método que não deve ser habilitado aí de maneira nenhuma. Temos também, pessoal, o método RET, que na prática é como se fosse o método GET, com a diferença aí que ele não traz a informação por completo. Geralmente você faz a solicitação e ele traz ali o cabeçalho. Geralmente esse método, pessoal, quando ele é habilitado, quando ele está habilitado, é utilizado aí por atacantes para tentar fazer solicitações que o método GET ele não conseguiu obter informações. Então, por exemplo, tem ali uma aplicação e ali no método GET ele pediu um diretório administrativo, um /admin. Ele viu que não conseguiu ali no método GET. Mas será que no método RED ele consegue? Então, geralmente, quando o método RED ele está habilitado, os atacantes eles tentam utilizar desse método para conseguir o que eles desejam, Temos também aí o método trace, que é um método que por padrão já vem desabilitado, porque é um método inseguro, onde você consegue ter ali uma visualização da solicitação que foi pedida ali o servidor, Então você consegue ver todo o trajeto da solicitação. Isso inclui informações de cabeçalhos, parâmetros e etc. Porém, pessoal, quando o método trace ele está habilitado, você consegue a partir dele, por exemplo, solicitar valor de cookie, por exemplo. E uma vez que você solicita valor de cookie, pode possibilitar ataques, como um ataque de XSS.
Temos aí também o método Options, que é um método aí responsável por trazer ali a resposta dos métodos que estão habilitados, né? Então você coloca Options ali e aí aparece, né? Método Head habilitado, método Get, Post. Geralmente quando o Options não pega, o pesquisador ou então até o atacante utiliza ali ferramentas como o Nmap para descobrir quais são os métodos que estão habilitados ali. E por fim, pessoal, nós temos os nossos dois últimos métodos, que é o método Connect e o método Options. O método Connect, pessoal, ele é utilizado geralmente quando a pessoa que está fazendo a solicitação, ela deseja ali fazer uma solicitação ali segura, né? Então, como é que acontece ali na prática o HTTP Connect, né? O cliente, ele envia a solicitação para o servidor proxy ele vai enviar a solicitação via TCP para o servidor de destino, e uma vez que essa solicitação tenha dado tudo certo, acontece agora uma comunicação ali direta entre o servidor de destino e o cliente, né? Então, geralmente esse tipo de solicitação é para fazer uma solicitação ali segura via HTTPS, né? Temos também agora o nosso último, que é o PET, né? O PET nada mais é do que uma solicitação ali que é realizada para fazer uma atualização em uma solicitação em um recurso específico. Então, você vai fazer uma solicitação ali, por exemplo, para um diretório em específico e vai colocar ali no corpo da sua solicitação a parte que você deseja ali estar atualizando. E se você, assim como eu, é apaixonado por cibersegurança, deixa aqui sua sugestão de tema nos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar aqui também fazendo um vídeo e sempre tentando demonstrar para vocês na prática. Valeu, pessoal!